mas devido ao coronavírus e essas mudanças necessárias em atividades pelo mundo inteiro, a Expoagro também teve de passar por essa decisão de cancelamento. Presidente Benício Albano Werder, obrigado por participar aqui do programa e nos informar mais a respeito dessa decisão. Bom dia. Alô, presidente? Bom dia, Roberto, e bom dia aos ouvintes da Rádio Camaquense. Eu vou tentar responder, que eu acho que você perguntou, mas realmente está muito difícil escutar a pergunta que você encaminhou há pouco. Bom, para nós, da diretoria, e não só diretoria e conselho, foi uma decisão muito difícil, dura, e, na verdade, por que não dizer que muito entristecedora, porque essa Expoagro de agora, nós durante esse período estaríamos completando os 20 anos de Expoagro Afubra, e a gente no dia 21 de março, que é no sábado, nós tínhamos uma comemoração especial para comemorar também os 65 anos da Fubra. Então a gente consultou os nossos conselheiros, a gente consultou muitos expositores, e também a gente esteve em contato com os governos, tanto municipal, estadual e federal, e sempre foi até nos orientado dizer de que não deveríamos realizar essa nossa Expoagro em virtude do grande número de pessoas que estariam visitando a Expoagro, e como nós somos um centro de difusão de tecnologia e de conhecimento, nós não queríamos carregar esse peso de ser um centro de difusão do coronavírus, que está avançando muito depressa, principalmente praticamente nessa última semana. Então, por isso que nos custou muito tomar essa decisão de cancelar, mas a gente optou pela saúde das pessoas e, como eu disse, nós não queríamos ser o centro de difusão do coronavírus no Rio Grande do Sul. Certamente. Bom, é uma decisão, como o senhor disse, uma decisão doída, uma decisão difícil, mas importante. A gente vê a repercussão, todos entendem e que se faz realmente necessário esse cancelamento, até porque o evento reúne milhares de pessoas que vêm do mundo inteiro, não é, presidente? Nós temos aí, principalmente tem técnicos que são de empresas multinacionais e que estão acostumados a viajar para todos os países, e eles sempre estão presentes nas diversas feiras, como estiveram lá na Expo Direto, eles estariam aqui também na nossa Expoagro. A gente também tinha já confirmado presenças de visitantes da Argentina e também do próprio Uruguai. Então, isso aí cada vez mais nos preocupou de realizar essa nossa Expoagro. E a gente sabe de que muitas pessoas estão viajando e não pensaram de que poderiam, dentro deles já está esse vírus. E, mais uma vez, dizendo de que para nós foi muito caro essa decisão de a gente não realizar. A gente entende principalmente, por exemplo, a expectativa muito grande que tinha as agroindústrias, principalmente, porque para eles a Expoagro Afubra sempre foi uma referência de venda de seus produtos. Eles até sempre nos diziam de que, em termos, pelos 3 dias nas Expoagros anteriores, nas feiras anteriores, eles proporcionalmente
por dia, eles vendiam mais do que vendiam nas outras feiras que eles participavam. Então, realmente, eles também terão um grande prejuízo nesse sentido, porque eles estavam se preparando para estar presente nesses 4 dias, e essa vez num sábado, onde a perspectiva era muito grande de pessoas de cidades vizinhas de Rio Pardo e Santa Cruz que iriam também visitar a feira. Ontem, inclusive, os colegas daqui da Acústica FM, eles conversaram com o Marco Dornelles e falaram da possibilidade de uma transferência, mas isso é algo muito difícil, porque o calendário das feiras do agronegócio, ele já é preenchido praticamente o ano todo, não é, presidente? Já seria a 20ª, né? Agora nós vamos ter que empurrar a 20ª para o ano que vem. Seria a 20ª feira, e sem dúvida nenhuma, pela divulgação que a gente tem o apoio da própria imprensa, né? E, claro, muitos deputados na própria Câmara Federal, os senadores no Senado já falaram sobre essa nossa feira, e a gente divulgou isso nos próprios ministérios, a gente visitou diversos ministérios levando convites. Então, com toda certeza, e pelo site hoje, a conexão, a internet, ela leva a muitos rincões essas realizações de feiras, e aí então ela é com toda certeza muito conhecida, não só, digamos, aqui no Brasil, mas principalmente os contatos que a gente tem na região tabacaleira da Argentina, e também todas as feiras vem um pessoal do Uruguai, da pequena propriedade do Uruguai, nos visitar. Então, lamentavelmente, isso tudo foi abortado, mas com uma responsabilidade muito grande, mas também com uma tristeza maior ainda. Certamente. A gente vê, inclusive, a repercussão disso, as pessoas também mostrando tristeza pela não realização, até porque é uma edição histórica, a 20ª edição, mas todos compreendendo que o momento é difícil e que essa foi a decisão mais acertada, não é, presidente? Sem dúvida nenhuma, nós temos que olhar sempre o lado humano, o lado das pessoas que poderiam ter contraído esse coronavírus. Então a gente precisa evitar aglomerações de pessoas nesses grandes eventos. E a FUBRA e a Expoagro FUBRA da pequena propriedade, ela é um grande evento a nível Brasil. Tanto é que é conhecida como o maior evento da agricultura familiar da pequena propriedade. Então, a gente lamenta aí o transtorno que a gente está causando para para as agroindústrias, o transtorno também para alguns expositores que procuram estar presente na Expoagro FUBRA para prospecção de mercado. E a gente está em contato com eles estão bastante entristecidos também, mas eles também, por outro lado, entendem que precisa se conservar as pessoas, a saúde das pessoas. Certamente. Não, e nesse momento, não é, presidente, inclusive o status do coronavírus ele já mudou. Antes se tinha aquela questão de identificar as pessoas que estavam chegando de outros países, não é? Mas hoje já não se tem mais isso, porque ele tem aumentado e de uma maneira forte nos últimos dias. Os casos registrados estão se ampliando, estão se multiplicando. Então todo cuidado é importante. Eu vejo inclusive em relação à Olimpíada, né? O COB cancela principais eventos relacionados aos Jogos de Tóquio. Então as pessoas estão tendo esta prudência com decisões difíceis, é claro, mas que, como o senhor diz, visa preservar a saúde das pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem conhecimento, né? Inclusive, campeonato de basquete Estados Unidos, que é mundialmente conhecido e o melhor e maior
espetáculo de basquete do mundo, ele foi suspenso, como também foi no nosso campeonato gaúcho, até está acontecendo, mas todos eles é com o campo fechado. Então toda essa precaução está sendo tomado em todas as atividades. Então tivemos que tomar, infelizmente tivemos que, né, Alberto, tomar essa decisão. E que eu tenho certeza, presidente, pela sua vivência, pela sua história na entidade, foi uma decisão muito difícil, não é? Sem dúvida, não só minha, mas eu até tenho um pouco o lado emocional junto nessa história toda, porque como nós iríamos comemorar os 65 anos no dia 21, e meu pai foi um dos fundadores e foi por muitos anos, foi o primeiro presidente, por muitos anos ele foi presidente desta entidade. Então, sem dúvida nenhuma, para mim um pouco mais difícil de deixar de comemorar dentro da Expoagro Afubra os 65 anos da nossa entidade, mas a gente precisa ser firme, afinal de contas a gente está na frente de uma entidade e essa entidade precisa ser preservada. E o que mais nos ia preocupar, se alguém tivesse tido ser contaminado por esse vírus e a única visita que ele tivesse feito de sua casa fosse na Expoagro. Então, tivemos que tomar essa decisão e nos dói muito, ainda continua. Há pouco estava falando com o Marco Dornelles, que é o coordenador, sobre esse assunto. A gente ainda fica se lamentando, mas vai demorar uns dias aí para a gente, na verdade, absorver essa decisão. Certamente, mas, presidente, eu quero aqui agradecer muitíssimo a gentileza de atender o convite da Rádio Acústica FM, de estar falando com toda a nossa região e cumprimentar o senhor, a diretoria, por essa posição que comprova, né, só comprova o compromisso da entidade com a comunidade. Roberto, qual é a rádio que a gente está falando? Na Acústica FM, presidente. Então eu entendi mal, eu falei outra rádio antes. Não, mas tranquilo. Então tá. É que como a ligação realmente não está nos ajudando, principalmente a minha aqui desse lado, não sei como é que você está escutando e os ouvintes, mas realmente... Aqui está perfeito, presidente. Eu estou empurrando esse telefone para dentro da minha orelha aqui. Certo. Presidente, para conseguir te entender, viu, Roberto? Certo. Mas então quero desejar a todos os ouvintes da Rádio Acústica, principalmente ao nosso amigo Alex, né, que ele fez o programa há pouco antes de você, né? Sim. E desejar a todos, enfim, vamos desejar isso aí, um bom final de semana e vamos rezar para que Deus tenha compaixão dos gaúchos e nos mande uma chuva. Obrigado aí pela oportunidade, Roberto. Nós é que agradecemos. Conversamos com o presidente da FUBRA, senhor Benício Albano Werner, falando dessa decisão difícil, mas necessária para o momento, né, Kevin? Lamentavelmente, os grandes